Ela pediu para morrer. Mas será que o seu espírito realmente queria isso? Só sabe quem passa. Hoje nós vamos falar sobre a jovem de 25 anos que chegou ao ponto de pedir o encerramento de sua vida. Apenas 25 anos. E eu também vou contar para você o que acontece com o espírito após um processo desta natureza. Mas este não é um vídeo apenas sobre morte. Na verdade, é sobre dor. É sobre aquilo que ninguém quer falar. Sobre uma dor tão profunda, mas ninguém vê. É um vídeo sobre saúde mental, espiritual. Sobre influências, sobre as leis, sobre o mundo que estamos vivendo e se estamos realmente olhando para aquilo que devemos olhar. Mas, sobretudo, é um vídeo sobre vida. Hoje nós vamos falar sobre Noélia. Roda a vinheta, Cami. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, minha gratidão a vocês estarem por aqui. Apesar dos temas serem difíceis e todas as histórias que eu tenho trazido para cá, todas, aqui algumas são recentes e outras são mais antigas, outras são notórias, abordadas pela mídia, outras esquecidas pelo tempo. Mas todas elas têm um peso espiritual e eu não tenho como não sentir. Mas eu agradeço você que está aqui e que compreende o meu trabalho de tentar trazer luz, reflexões, não somente apenas do espírito, não somente sobre o espírito, sobre o ponto de vista espiritual, mas sobre a vida. Eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas opiniões, as minhas percepções. Eu agradeço você que me acompanha, de agora ou de antes, e que está comigo nessa jornada e que consegue sentir ao menos um pouco daquilo que eu me dedico a passar a cada um de vocês que passa por aqui. E está tudo bem se você gosta, se você não gosta. Mas entenda, este é o meu universo. Eu me chamo Fernanda Roosevelt. O canal tem meu nome, Fernanda Roosevelt. Aqui eu falo sobre arte, vida e espiritualidade. E desde 2016 estou aqui no YouTube, trazendo conteúdos destas naturezas. Sim, com foco especial no espírito. Mas o espírito está numa carne. A matéria é vivente na Terra, dentro da Terra, em algum território que está sob leis, condutas, comportamentos, culturas. E tudo isso influencia no espírito. Tudo isso tem a ver, a nossa psicologia tem a ver com o espírito. Quem é meu consulente, quem é meu paciente de regressão de memória, sabe bem o que eu estou falando. Porque para você evoluir espiritualmente, precisa se compreender emocionalmente. Você precisa se compreender psicologicamente. Como um ser vivente na Terra, não há como separar. Existem pequenas diferenças. Existem situações e energias em mundos diferentes e mais estruturados. Caminhos mais avançados. Organizações mais elevadas ou menos elevadas? Sim, isso existe. E abordamos sobre isto também. Mas eu vivo na Terra, ainda que meu espírito possa alcançar lugares altos do lado de lá. Mas eu vivo aqui na Terra e estamos aqui para uma missão. Portanto, se você chega aqui neste canal e você aprecia esse conteúdo, é bem-vindo. Se você quer aprender, é bem-vindo. Quer trocar figurinhas? É muito bem-vindo. Mas se você não acredita em nada disto,
Pelo menos valorize o tempo de sua vida. E retire-se. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu nem nasci para agradar alguém. Estou vivente neste mundo, sou uma alma neste mundo para cumprir uma missão. A minha fala é o principal meio desta missão ser executada. E quem quiser ouvir, que ouça bem. E que me ouça bem no decorrer deste vídeo, sabe por quê? Porque sim, aqui terei opiniões sobre Noélia, terei opiniões sobre a cultura e a sociedade, como isso está sendo visto, com pesquisas que fiz desde que o caso veio à tona, por tanto ter me chocado. E sobre o espírito, sim. Mas não será neste vídeo em que eu vou falar como está o seu espírito, a não ser que no decorrer desta gravação eu seja agraciada com alguma revelação. Não. Só tenho muita tristeza quando eu penso nela. Mas não é o foco, porque eu só quero esperar pelo menos uns 20 ou 30 dias, aí eu volto aqui e vou trazer outro vídeo sobre Noélia, para saber como está seu espírito. Eu não quero me conectar ainda, além do que eu já estou sentindo. Bom, então, só para finalizar minha abertura, curta o vídeo se você gostar, se não gostar tá tudo bem. Eu vou seguir aqui com o meu conteúdo e deixo aqui a minha gratidão e boas-vindas a cada um de vocês. Estou mais emocionada do que eu achei que estaria. Sabe por que eu digo que só sabe quem passa? E não é que eu esteja defendendo ou dizendo que eu sou a favor de qualquer tipo de encerramento breve de vida. Precisamos levar em consideração, dentro de uma visão espírita, de uma visão espiritualista, suicídio pode ter outros nomes, mas não deixa de ser. Uma coisa é legalizar e você ser assistida nesta hora de ir embora. Outra coisa é você encerrar a sua própria vida sem ter essa assistência. E existe, ou seja, vamos lá, um suicídio legal, em que você tem uma base próxima a você de pessoas que vão te apoiar, que vão te entender. E existe o suicídio direto, quando você, enfim, abrevia a sua vida. Quero até enfatizar que recentemente, das minhas consulentes, ela tem uma amiga cuja outra amiga acabou encerrando a sua vida se jogando também de um prédio alto no Rio de Janeiro, por várias razões de dificuldades que ela estava passando, mas o agravante também foi estupro. E nós temos que ressaltar que existe o suicídio indireto. Se você não cuida da sua saúde, seja mental, seja física, se você pratica maldades, você acaba com o seu campo energético, se você é uma pessoa que só reclama da vida, ou você é uma pessoa que não cuida de sua saúde, digamos assim, na sua alimentação, faz uso de drogas, faz uso de bebidas de maneira contínua, e como se aquilo fosse um escape, né? Isso também é suicídio. E na hora da nossa avaliação, digamos assim, no plano espiritual, o que vai contar são as suas intenções, não suas justificativas. Meu Deus, está me dando uma dor no coração. Eu fiz uma pesquisa muito profunda, usei fontes na internet, usei ChatGPT, usei inteligência artificial num todo para captar em fontes dentro do Brasil, em fontes espanholas também, para trazer para vocês o máximo de veracidade acerca do caso dela, daquilo que é oficial. Porque, num primeiro momento, quando eu soube da história, por exemplo, falaram que havia sido vítima de estupro coletivo por imigrantes dentro da clínica. Isso não é oficial ainda. Então, eu só vou tomar o cuidado, porque é uma história muito delicada,
Então vamos tomar o cuidado e eu vou falar dentro do que é oficial acerca da história dela e eu vou trazer algumas teorias que circulam na internet, das quais eu realmente não duvido que possam ter acontecido, mas eu vou separar bem aqui para nossa reflexão, nossa troca de figurinhas. Então vamos compreender no primeiro momento Noélia Castilho Ramos. Ela é de Barcelona, de 14 de novembro do ano 2000 e desencarna então 26 de março, recentemente, 2026, isso foi semana passada, aos 25 anos, após receber uma eutanásia em Sant Pere de Ribes, na Catalunha. E claro que esse caso venha ganhar repercussão, mas a gente quer entender o quê? Por que uma pessoa chega nessa idade, tão jovem, o que aconteceu que fez ela pedir por isso? E vamos levar também em consideração que na Espanha é recente essa lei, a eutanásia, em alguns casos ela é aprovada. Segundo o próprio relato de Noélia, em entrevista exibida pela Antena 3 e que repercutiu imensamente pela imprensa espanhola e fora também, ela lembra com carinho dos verões que ela passava na casa de sua avó materna, junto da irmã Sheila, e descreve essa fase como uma das poucas etapas realmente felizes de sua vida, com memórias de feiras, pulseiras artesanais, jantares na varanda e aquela sensação de refúgio emocional. Mas ao mesmo tempo, essa imprensa espanhola, relata uma estrutura familiar completamente quebrada. Olha a importância da base de família, né? Mas gente, só um detalhe, para a família ter uma base sólida, é necessário que as pessoas estejam muito bem resolvidas dentro de si. Senão, nunca haverá uma família realmente estruturada. Segundo Infobae e RTVE, os pais se separaram, a família perdeu a casa por dificuldades econômicas e isso marcou uma virada na adolescência de Noélia. Ela conta que após essa ruptura passou a viver em um contexto instável, inclusive com idas à casa do pai em fins de semana alternados. Ela relatou esperas até de madrugada enquanto o pai bebia em bares, o que sugere ali que ela tem uma presença física nessa família, mas ela não necessariamente teve real atenção, real cuidado. A mãe de Noélia chama-se Yolanda Ramos. Ela seguiu presente e acompanhou a filha até o fim. A avó materna, que parece aqui dos apoios emocionais mais sólidos acerca dela, também mantendo este apoio para a neta, né? Agora, a relação com o pai de Noélia é que tem um problema. Eu tenho certeza, assim, tem aquele feeling de vidas passadas sem tamanho do tanto que isso é grave. A relação com o pai foi dita por ela como muito difícil e acabou se tornando até mesmo em um conflito judicial. Noélia disse que sempre se sentiu sozinha, incompreendida e que ninguém da sua família apoiava a decisão da eutanásia. Então ela teve um apoio de uma forma, mas não um apoio acerca da eutanásia, né? Sobre a juventude, o quadro que emerge é de deteriorização psíquica progressiva. Ela disse que estava em tratamento psiquiátrico desde os 13 anos. E as reportagens mencionam diagnósticos como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade borderline, além de depressão em vários momentos da vida. Na fase final, ela dizia não ter metas nem projetos e enxergar o próprio mundo como obscuro. Isso é, no espírito, a mais completa falta de esperança. Mas, claro, pode haver muito mais por trás deste enredo que, de repente, ainda não sabemos. Sobre as agressões sexuais, é importante separar aqui o que está confirmado por aquilo que circula oficialmente, né? E das desinformações. Das fontes oficiais, meus queridos, Sky News, em algumas reportagens falam de duas agressões, uma cometida por um ex-namorado e outra por um grupo de rapazes em 2022. E no jornal El País, e também a fonte, página de referência da Wikipédia, baseia-se em cobertura espanhola e registram que ela teria relatado 3 episódios, todos não denunciados formalmente. Um, no caso, que é pelo ex-parceiro, outro por 2 homens em uma boate e um terceiro por 3 homens também em uma boate. Eu quero ressaltar aqui a Espanha.
isso vou falar agora antes que eu me esqueça, a Espanha, ela é um país em que o machismo é fortíssimo. Tá? E ela tem uma energia pesada que ainda, eu já falei isso em outros vídeos, eu estive na Espanha, cheguei na Espanha, senti muita força, muito peso na minha cabeça no primeiro momento. E senti a força da Santa Inquisição ali ainda. Inclusive, de todos os países que praticaram a Inquisição na Idade Média, a Espanha foi o pior de todos os países. Muito, muito perverso, com muita tortura. Eu só estou falando da Santa Inquisição, mas a Idade Média em si na Europa, ela foi fortíssima. Então, e não foi, é pouco tempo, entende? Para ponto de vista espiritual, para uma energia espiritual, é pouco tempo para uma limpeza, sabe? Dentro desse país. É um país pesado. Eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades no interior da Espanha e Madrid. Eu só não conheci Barcelona ainda, mas está na minha lista. Inclusive, ela é, né, natural de Barcelona, mas é outra região da Espanha. Quando eu puder viajar, aqui rapidinho, gente, deixar dica de viagem da Taranto Viagens para vocês que querem fazer viagem segura, recomendo esta agência. Mas não quero me passar aqui muito do que eu quero falar para vocês e não me perder, porque são muitos detalhes e muita energia, mas isso não ajuda as pessoas que passam por dificuldades difíceis, por dificuldades severas, por esse tipo de situação que nós estamos ouvindo cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, as violências diversas contra as mulheres. Depois disso, em outubro de 2022, ela se jogou de um 5º andar, ela ficou paraplégica, passando a conviver com dor crônica, intensa e incapacitante. Isso do físico, fora o que ela trazia dentro de si. Então, vamos se colocar no lugar que empatia é bom para todo mundo, viu? Você vive num ambiente em que você tem uma infância bacana, é um ambiente mais leve, as reuniões de família, os jantares na varanda, como ela colocou, ia na casa da avó, a família estava ali, tudo, né, tranquilo. De repente, há uma quebra financeira na família, eles perdem a casa e essa menina passa a ir para abrigos. Aí, quando ela está em abrigos, ela passa a ser a responsável, o responsável neste caso é o governo, pela saúde e integridade daquele ser. A pergunta é, o que houve? Por que houve essa ruptura? Será que quando a família quebrou, quando houve a crise financeira, o governo não poderia ter ajudado ali, em vez de tirar a filha de perto? Eu estou falando com base naquilo que eu estou lendo. Se vocês têm mais informações, vocês podem colocar nos comentários com respeito, porque eu fico indignada que as pessoas depois elas vêm comentar as coisas, por mais que eu deixe explicado, elas comentam as coisas assim, mas faltou aquela informação, faltou isso, faltou aquilo. Gente, não sou jornalista. Eu uso as matérias como base para depois fazer aqui as minhas dissertações, opiniões e sensibilidades espirituais, né? Mas se não, pensa. Acho que há uma exigência, às vezes, por parte do público aqui que, por favor, vocês podem ser mais compreensíveis. É um baita de um trabalho fazer vídeo. Eu estou falando isso porque se a família pudesse ter recebido assistência, se houve, não sei, mas a princípio me parece que não. Se a família pudesse ter recebido assistência, o pai tinha problemas com bebida, poderia ter sido tratado o pai primeiro ali? Acompanhamentos psicológicos, ok, ou psiquiátricos, ali se é o caso e tudo mais, poderíamos ter isso num primeiro momento? A ajuda financeira para a família não se quebrar? Porque aí vocês colocam, vocês não, né? Porque aí coloca-se a jovem em abrigos, ela pode, a partir disso, ficar longe de sua família, fica longe dos elos reais, e a família, sabe-se lá, que tinha de critério na sua cabeça, também são pessoas que podem estar ali sofrendo de alguma maneira e se perderam, como ela também vem a se perder, ela vai para as boates, ela vai dançar como qualquer jovem, ela quer se divertir, e no que ela vai se divertir, quando ela busca uma diversão, ela é violentada. Segundo os relatos. Ela tem um companheiro, o companheiro abusa dela, passa ali do limite
E estamos falando de um país que é extremamente machista. Os casos de estupro na Espanha são altíssimos. Eu não sei se são menores ou maiores do que o Brasil, mas são muito altos. Ou seja, ela é levada pelo Estado, fica longe da família. Isso é muito grave. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, quando você tem, por exemplo, crianças da mesma, que são irmãos, e eles vão para abrigo, e eles têm oportunidade de adoção, o Estado ele vai tentar facilitar, ajustar as coisas para que uma família possa levar os dois irmãos, para que não haja separação. Eu tenho um casal de homossexuais, eles são maravilhosos, que é uma família magnífica, casados não sei há quantos anos, 20 anos, eu não sei. Eles adotaram o menino, que foi o Fabiano, é um querido, gosto muitíssimo deles. Depois, quando essa mesma mãe teve outro filho, eles foram lá e adotaram outro menino, o irmão. Então, os irmãos vivem juntos, um ato extremo de amor, né? E o Estado, aqui no Brasil, ele tem esse, pelo menos tinha, porque eu trabalhei com adoção muitos anos atrás também, de maneira muito ligeira, e tive algumas experiências em abrigos aqui em Itajaí. Então, eu acho um caminho muito bonito, o caminho da adoção. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre adoção em Kami. Deixa eu passar aqui, em algum momento dessa tela. Mas voltando para a Noélia. Ou seja, ela está longe de casa, é adolescente, a adolescência, nós sabemos que ela já tem as suas perturbações por si só. Isso sem contar que é um espírito que traz seu passado junto com ela. E aí ela está em abrigo, aí ela passa por essas violências. A violência sexual, de todas as mulheres que eu atendo, que passaram por isso e que me contam, é de uma vergonha que elas sentem, é de uma sensação de invasão extrema, como se o seu corpo ficasse sujo. E eu vou falar por mim. Em um pequeníssimo grau, quando alguém passa a mão em você, você sente como se realmente fosse uma sujeira entrando. Só no ato do encostar. Às vezes, gente, quando a gente aperta a mão de alguém, para quem é mais sensível, tipo, como eu hoje em dia, quando aperto a mão de alguém, sinto a energia de alguém. E aquilo às vezes já me é um ruim, assim. Imagine o estupro coletivo. O estupro por si só, imagine o coletivo. A sensação de vergonha, a sensação de sujeira que ela fica, aquela dignidade que vai embora. Aí ela está sem família, abrigada pelo Estado, provavelmente com amigos que sabe-se lá o quanto são amigos mesmo. Até que ponto a família a visitava, até que ponto a família lutou para recuperar a família em si, resgatá-la. Até que ponto houve conversas, até que ponto houve a atenção para com ela. Não sei, estou perguntando. Não sou testemunha. Mas precisamos levantar esses questionamentos. Para o quê? Como eu falei no início dessa parte. Colocar-se no lugar de Noélia. Não estou aqui defendendo nenhum tipo de suicídio, legalizado ou não, tá? Não é essa a questão. A questão é, para onde estamos olhando? Porque ninguém olhou para ela. Então ela fica tão ruim que ela se joga do 5º andar. Do 5º andar, isso me lembra até uma música. Nossa. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Sempre atual. Olha o desespero, mas de novo parece que a vida convida ela para ficar. Para não partir, porque ela não morre. Mas aí fica com uma consequência pior ainda. Espiritualmente falando, todo ato que você faz contra a sua luz, e agir contra a sua vida é estar contra a sua luz, a luz do Espírito, é machucar-se 1000 vezes mais. Toda pessoa que está doente, está triste, cansada, está depressiva, qualquer que seja a questão, essa pessoa, ela tende a se machucar cada vez mais quando alguém não lhe dá atenção. Porque aí a gente está falando de uma falta de amor próprio, extrema. Estou falando de espírito. O espírito está distante da sua luz.
Aí ela só vê escuridão mesmo. Ela fala que tudo é sombrio, que ela não vê futuro porque tudo está escuro, porque ela está longe dela mesma. Para recuperar alguém assim, se faz necessário um tratamento espiritual profundo. Mas aí temos crenças, descrenças, dogmas, etc. Eu não estou falando em religião, eu estou falando em tratamento espiritual. Então, legalizada a eutanásia na Espanha, ela pede para receber a eutanásia do Estado. Aí eu começo a ficar um pouco confusa porque eu quero entender o seguinte: o que aconteceu com os estupradores? Mas aí, neste quesito, claro, aqui a gente fala dessa maneira, no entanto, ela não judicializou a questão. Ela deveria ter feito isso. Antes, meus amigos, antes, por mais dor que você tenha na vida, por mais desespero, honre o Deus que habita em você e que lhe deu a vida. Faça a justiça. Procurai a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão atribuídas. Você precisa fazer o correto mesmo quando você sofreu a injustiça. Vai lá e denuncia. Aqui no Brasil sabemos, registra o BO, ligue as câmeras, tenha provas, crie os seus conteúdos para usar contra aquela pessoa que te agride, mas não podemos nos calar, não podemos ficar só tristes. É necessário, às vezes é preferível a raiva à tristeza. Não no sentido da raiva virar maldade. Não, mas pela energia que te dá de você fazer a justiça. Eu não estou falando em ódio. O ódio cria maldade. Mas o impulso que precisamos ter, ou digamos assim, vou trocar a palavra, me perdoem, vamos usar a rebeldia. Como Jesus vai no templo, rebelde como ele foi, e quer acabar com aquele comércio porque aquilo está errado. Porque ele foi um rebelde naquela hora. É disso que eu estou falando. Quando eu falo raiva, que eu me refiro a essa rebeldia, o ato de fazer alguma coisa. Ou que alguém faça por você. Peça ajuda porque Deus vai estender a mão. Mas é necessário que essa energia saia de ti. Para que você abra e o universo chegue para te dar alguma saída. Agora, a justiça tem que ser feita. Aí eu acho que o Estado, neste caso, ele tem que, no mínimo, pesquisar. Peraí, ela está depressiva? Ela tentou se matar? Por quê? O que aconteceu com ela? Vamos saber. Ela não fez um registro, um BO para falar sobre os estupradores. Mas a partir do momento em que ela desabafa para um psicólogo, para um psiquiatra, que ela está numa clínica, ela está num abrigo, e isso acontece, o Estado tem que tomar a frente de cuidar. Porque enquanto as pessoas estão discutindo se deve ou não ter a eutanásia, se está certo, se está errado, eu acho que o buraco é mais embaixo. E devemos olhar onde começa a dor. O mal se corta pela raiz. O mal se corta pela raiz. Aí eles não estão cortando o mal pela raiz. Eles estão cortando as folhas. E o mal está proliferando. Porque está faltando a atitude pró-vida. Será que se alguém fizesse, tomasse a frente de ir atrás dos caras, de dar verdadeira assistência para ela, não só remédio para amenizar a dor, será que ela poderia ter mudado de opinião? Eu recebi um material que traz, por exemplo, não é oficial, mas que traz a questão de que a Noélia, nos últimos dias, chegou a levantar dúvidas se faria ou se não faria. Mas, após a decisão oficial de que ela teria receberia a eutanásia, foi teoricamente persuadida dentro do hospital, dentro da clínica que ela estava, para não ir adiante, ou melhor dizendo, para ir adiante. Se isso é verdade, eu não sei. Se isso é verdade, fica aquela coisa, ninguém queria saber dela. Calma, que eu falei antes. Tem que me assistir até o final, para entender tudo que eu vou falar nesse vídeo, porque o caso é sério. Há uma teoria da conspiração que diz
muito sobre venda de órgãos. E que a clínica, o hospital, poderia ter aí lucrado milhões com os órgãos dela. Verdade? Mentira? Não sei. Sabemos que existe um mercado paralelo de venda de órgãos. Sabemos que muitas pessoas são sequestradas, que nunca mais se acha nenhum rastro, não se sabe para onde foram, por conta da venda de órgãos, fora a prostituição. Porque dá muito dinheiro. Não sei se procede. Estou levantando aqui dúvidas. Não é oficial. Agora, voltando a ela. Vamos lá. Ela tinha uma vida bacana de início. Houve uma ruptura. O pai bebendo álcool. Ela em clínica, triste, já entrando numa depressão. Depois nós temos o agravante das violências sexuais. O agravante que está longe da família, que tudo aquilo se perdeu, que ela não recebia muito apoio, apesar de ela ter aqui, né, dentro dessas pesquisas, em relatos oficiais, existia ali, houve um apoio da mãe, houve um apoio da avó. Mas até que ponto? E tamanha ferida foi essa que o pai causou nela? Ela tenta suicídio, cai do 5º andar, né, se joga do 5º andar, fica paraplégica, com dores profundas, pede pela eutanásia. O pai entra com um processo para dizer, não, minha filha, não quero que minha filha, tem que ter uma saída, não quero que minha filha morra, não quero que a vida dela chegue ao fim. Aí o pai é católico. Aí eu fico me perguntando, o pai tentou se aproximar da filha e ajudá-la antes deste momento? Sim ou não? Pelos relatos da própria, não. Ele deu algum relato, alguma entrevista? Se ele vier a falar em público, e eu puder ver o rosto dele, que eu ainda, pelo menos até o momento, não encontrei, volto aqui para fazer um novo vídeo. Eu não estou emitindo opinião. Eu estou perguntando coisas. Vamos ser humildes e perguntar o mínimo sobre o que podemos fazer para que o pior seja evitado. Sabe? Se beber, não dirija. As pessoas precisam disso, precisam desse tipo de lei. Porque aí o pai ele tenta entrar com um pedido para que dizendo que ela não estava mentalmente bem, para incapacitá-la. Tem uma certa verdade nisso a partir do momento que eu mesma falo para todo mundo. Isso não é uma fala de agora, é uma fala que já está comigo há muito tempo. Não tenho se beber, não dirija. A gente sabe, porque você vai estar afetado. Eu digo mais, com raiva não dirija. Não tome decisões quando você está triste e nem quando está muito alegre. Tome decisões neutro, quando você não está sob influência de nenhuma emoção e, obviamente, não esteja sob influência de nenhum tipo de entorpecente. Não tome decisões na empolgação. Quer ter prosperidade na vida? Seja neutro. Pense bem. Porque o amanhã sempre chega e vira hoje de repente. Então, cuidado com isso. Ou seja, se ela estava sob muita tristeza, ok, eu entendo o pai, mas eu fico com aquela pergunta. Gente, esse pai tentou estar próximo à filha antes? Não estou aqui para julgá-lo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Porque às vezes parece muito... esqueci a palavra, mas... leviano falar. O pai estava bebendo, como se estivesse só em festa. Meu pai bebeu a vida inteira. Meu pai tinha uma dor profunda que eu não soube ajudá-lo na época. Dos arrependimentos dele, do remorso que ele trazia. Fosse hoje, eu poderia tentar ajudá-lo. E teria revertido aquele quadro. Mas não era só. É uma doença. O alcoolismo é uma doença. E a pessoa precisa de ajuda. Ainda mais quando o espírito está muito machucado. E a gente se machuca muito quando a gente erra por causa do remorso e do arrependimento. E nos machucamos muito quando alguém nos bate também. No fim das contas, é um saco de pancada o tempo inteiro. Parece que é em período integral. Que alguém bate em você e você vai lá e você se bate mais ainda. Então, dentro de um ponto, de um certo ponto, digamos assim, eu compreendo a fala e o que traz acerca do pai. Mas não sabemos.
A questão é, ela se sentiu só. Será que se o pai tivesse tomado atitudes e estar mais próximo a ela, de repente ela teria se sentido mais acolhida? Talvez não teria tentado se jogar lá do quinto andar antes. Porque aí a gente tem um agravante da dor física, mas a dor dela é a dor da rejeição. Parecia que ninguém queria ela. Porque ela é rejeitada. Assim, existe um problema familiar, que daí a gente não sabe como ele começou, mas aí há uma rejeição no sentido, estou em clínica, estou em abrigos, ninguém vem me ver? Eu recebo visitas? Com qual frequência? Com que intensidade? O cara que eu gosto me violenta? Eu não estou sendo amada? Eu saio para me divertir com as minhas amigas e sou estuprada? Que mundo é esse? É isso, eu estou querendo mostrar para vocês que isso foi a construção do pensamento dela em vida. Aí, o Estado abriu uma porta enorme, eutanásia. E a partir disto, ela vê a saída. E o detalhe que eu mais observo é que neste ato dela, ela chama a atenção. E esse é o ponto que eu vejo que há males que vêm para o bem, no sentido de, cara, precisou chegar nesse ponto para que olhassem para ela, que daí o mundo inteiro parou para olhar. E paramos para conversar, e paramos para refletir sobre isso. Quem matou Noélia? Porque aí existe pontos agravantes de várias pessoas, dos responsáveis primeiros, que são os pais, aí seguido de avó, de irmão, né? Porque todo mundo tem responsabilidade afetiva e espiritual dentro do seu eixo. Amar o próximo, tá? E o Estado? Cara, é muito triste essa história. É muito triste. E se porventura é verdade a história aí da clínica e de venda e etc., que muito dificilmente isso poderia ser comprovado, porque é um mercado clandestino, né? Se é verdade, poxa gente, segundo as informações que eu pesquisei aqui, não é verdade, tá? Não é verdade, mas comenta-se na internet. E aí a gente vai entrar num outro detalhe importantíssimo. Existem países com essa liberação da eutanásia. E vamos dar uma olhadinha neste vídeo aqui. Breaths are sacred. When I imagine my final days, I see bubbles. I see the ocean. I see music. Even now, as I seek help to end my life, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. Esse vídeo é uma propaganda, é uma comunicação por parte do governo canadense acerca da eutanásia, pelo que eu entendi, com o intuito de informar as pessoas que existe essa saída. A gente só precisa levar em consideração que, num primeiro momento, o que é oficial é o seguinte: você tem a eutanásia, na maioria dos casos, liberada para casos extremos, como o caso dela, uma pessoa com dor extrema. Tá? E volto a enfatizar, porque acho que eu esqueci de fechar essa frase antes. Mas a Noélia ali, o maior sofrimento dela, o sofrimento da rejeição, o sofrimento da dor, o sofrimento ali, no extremo, tá? E isso agrava o físico, potencializa o físico. Então esse vídeo que eu passei aqui para vocês, eu recebi de uma consulente minha que mora fora do Brasil. Então vocês podem observar o seguinte: você tem uma paisagem suave, você tem uma luz aí bem natural, um clima calmo, a pessoa tá em dor, a pessoa vive um inferno dentro dela, aí aparece esse vídeo. Aí aparece uma pessoa num silêncio no horizonte, tá passando o quê? Tá passando paz, tá passando tranquilidade, a ausência do sofrimento, certo? Não existe hospital, que é um ambiente em que retrata a dor, onde muitas vezes certas pessoas que buscam a eutanásia estão em clínicas, né, estão internadas. Não há conflito. Então, ele romantiza o vídeo, o estado final, ou seja, quando você vier para cá, você passar pela eutanásia, então você vai encontrar essa paz. Mais ou menos é uma grande interpretação do vídeo. Então, uma pessoa que está mal, está sofrendo fisicamente, psicologicamente, ela vê um vídeo desse, ela se sente incentivada. Acho muito difícil que não. Mas por que não pode existir ou propagar mais tratamentos
espirituais, tratamentos psicológicos. Essa é a questão. As pessoas resolvem discutir se vamos ou não legalizar o aborto e todos os argumentos que traz os prós e os contras. A minha pergunta é, por que é que não focamos em evitar que se engravide? Porque é possível. Com muita educação é possível. Com estrutura é possível. Com reflexão é possível. Mas não, as pessoas vão para o extremo. Sabe? Não se corta o mal pela raiz. Estão podando as folhas. E no podar as folhas, aquela raiz vai engrossar, encorpar cada vez mais. E espiritualmente isso é nocivo para o planeta. É nocivo para nós. Eu sei que existem casos de dor extrema que de repente a pessoa vai optar por isso. E tá tudo bem. A minha opinião neste ponto é única. Você tem direito ao seu livre-arbítrio. Mas entenda, haverá consequência. O que eu posso fazer aqui é mostrar a você que me assiste as possíveis consequências ao espírito. E até explanar a minha opinião sobre que mundo triste estamos criando, porque o bem não tem atitude de fazer o bem tem que fazer a justiça. Aquele que fez o mal tem que ser responsabilizado por aquele mal diante dos homens. Sabemos que serão responsabilizados lá no umbral, mas e diante dos homens? Fomos ou não fomos feitos à sua imagem e semelhança? Quando é que vamos nos conscientizar de fazer o justo, de fazer o certo? E o certo é ser pró-vida. Ou então não teríamos nascido. Todo sofrimento na Terra tem um porquê do espírito. Isso não é novidade. Isso não é novidade aqui no meu canal, não é novidade para quem é espírita e espiritualista. Tem suas razões, só que precisamos estudá-las para entender. Porque depois do desencarne, a alma continua sofrendo tudo e ainda com mais força o que sofri em vida. A dor do físico, que é a dor que muitas vezes preocupa mais, porque é aquilo que as pessoas conseguem ver, a dor do físico, sim, pode ser, em alguns casos, amenizada. Mas a dor da rejeição, no caso de Noélia, não. Porque o mundo inteiro rejeitou essa menina. O que ela faz? Ela se rejeita também. E isso é triste. E o que se as leis de um país, um governo ou outro queiram dizer assim, não, vamos abreviar porque vamos entender que isso não é vida neste caso. Que, sabe, tá tudo bem se acharem e se definirem por isso, é por cada um com seus problemas. Mas aí é que tá. Estamos olhando para a raiz? Porque quando a justiça acontece, quando alguém te defende, sabe quando você apanha? Quando alguém comete um ato contra você, é tão bom que alguém te defenda. É tão bom quando você tem alguém por você. É tão bom porque você percebe ali, meu, gente, mesmo que seja um cachorro, que seja seu pet, mas quando é uma pessoa que levanta a voz para te defender, aquilo é de um calor, é uma vida que acende dentro de você. Você percebe que Deus está ali. Eu não estou falando da perfeição que nós não temos, eu estou falando na atitude, você fazer o correto. Mas quando ninguém liga para ti, quando ninguém se importa com você, quando ninguém está aí sobre o que você sofreu, deixou de sofrer, e você se vê naquela solidão imensa, é horrível. Mas eu posso dizer para você que me assiste, é nessa hora que você não pode desistir de você mesmo. Espiritualmente falando, é aí que você cresce. É aí que você cresce.
É aí que você sobrevive ao pior tormento que tem na Terra, que é você estar numa guerra, às vezes, fora e dentro de você, você não tem ninguém. Que ninguém entende o que você está passando. Mas é aí que você cresce. Nossa, acho que essa é uma das histórias mais tristes que eu... Triste por tudo, sabe? Pela história da família, pela história do abuso, da violência, pela maneira que partiu. Eu não consigo acreditar que não podia existir saída se foi realmente tentado, porque quando aquela menina fala, vocês vão ficar com a dor porque eu vou embora, e a dor que eu fiquei até agora, dá pra ver que ela não aguenta mais. Dá pra ver o tamanho da tristeza dela, mas dá pra ver que ela é maior ainda para mim, aquela tristeza, de uma anulação da própria luz. É lamentável. Eu estava falando do vídeo e não continuei, mas acho que vocês já entenderam ali o vídeo, né? Eu só quis trazer para que vocês vejam também o mundo que está ao nosso redor. E eu particularmente acho que em diversos casos o ser humano não está tendo a sabedoria de olhar para a raiz do problema, e a raiz, ela tem que ser cortada. Quando a raiz é negativa, ela tem que ser cortada lá, ela não pode mais germinar. E para isso tem que ter atitude. E vai ter pessoas que não vão gostar e deixa não gostar. É por isso que eu falo, para você mulher, e homem também, mas para você mulher, o cara ergueu a voz para você a primeira vez, corta agora nesse ato. Não deixa crescer, não deixa piorar. Inclusive, às vezes é a sua missão ter a atitude de dizer não, claramente. Tá? Que os homens têm uma cabeça muito objetiva. Não fala não com medo, não fala não querendo ser querida, não fala não com medo de ser julgada. Não, seja firme, não é não. Ponto. Aprendam a mandar. Quando eu quero falar em mandar, é que às vezes temos que ser autoritárias, sim, no que diz respeito à nossa integridade, às nossas escolhas. E aí, voltando ao vídeo, gente, você tem um contexto ele apresenta um ambiente de tranquilidade para você, né, para a pessoa que está assistindo, fala sobre o sofrimento que se torna insuportável, ou com doenças gravíssimas, e sofrimento intenso. Então ele legitima, ele mostra para você que ele te entende. Então eu tenho a solução. Você passa por isso, mas eu tenho a solução aqui para você, e a solução é essa. Não. Eu, Fernanda, eu sei que tem a ver com crença, e tá tudo bem se não acreditar, porque eu não tô aqui para provar nada para ninguém, e não é nem para acreditar em mim, não é essa a questão. Eu não preciso disso, mas eu vou falar. Eu, Fernanda, digo, toda dor tem solução. Porque ela começou no espírito. Você é espírito, está numa experiência física. No fundo, ela não queria terminar com a vida. Ela queria acabar com a sua dor. Mas as pessoas ao seu redor causaram aquela dor. E aí, ela em si virou uma dor só. Mas observe, você é espírito. Ao desencarnar, a dor vai lhe acompanhar. A vida não é por acaso. A nossa existência é um sopro divino e requer atitude. É difícil. É difícil. Mas cada um de nós tem uma luz dentro de si. Fortaleça a sua essência. Essa é a raiz que deve germinar. Você vai fazer o que você quiser, sim. Direta, indiretamente. Legal ou não legal. Mas vai ter consequência também. Qualquer coisa que você fizer, qualquer palavra que você disser, vai ter consequência.
Tem muita gente que tem a vida trancada aqui porque não consegue ter a mínima empatia pelo próximo. Sabe disso? Tem gente que tem a vida trancada no financeiro, no pessoal e tudo, porque não consegue ter a mínima empatia pelo próximo. Então aquilo que você coloca para fora, volta para você. Mas independente de qualquer que seja a sua escolha nos seus momentos difíceis na vida, eu só posso dizer, lembre-se, Deus existe. Ele não abandona ninguém. Mas não se abandone, porque abandonar a si é abandonar o Pai. E isso só deixa você ainda mais escuro, mergulhado em escuridão. Quando a alma está desequilibrada, o corpo físico adoece. Adoece no físico e adoece na mente. Nós nunca vimos tantos casos de doenças mentais, distúrbios de personalidades e, enfim, dessa natureza, esse mundo de psicologia, tanto quanto estamos vendo hoje. Porque a alma está desequilibrada. Às vezes, a alma está mesmo doente lá dentro dela. As religiões podem ajudar? Podem. Ajudam em muitos casos. A psicologia pode e vai ajudar em muitos casos ainda. Mas o tratamento sempre mais profundo é o tratamento espiritual, que abraça a saúde do corpo, que abraça a saúde da mente e, obviamente, mantém o espírito equilibrado. Porque nós estamos no corpo físico, precisa cuidar de todas as questões. E é necessário cuidar do emocional, ou seja, doutrinas que trabalhem a melhoria e o avanço do espírito para o seu verdadeiro progresso tendem a ter mais efeito nas pessoas que passam por quaisquer tipos de dificuldades de quaisquer naturezas. É preciso tentar tudo isto primeiro para reenergizar o campo de vivência daquela pessoa e assim trazer a ela mais esperança. Talvez Noélia precisasse nascer em um país como o Brasil, por exemplo, que tem uma energia, apesar de todos os problemas que a gente sabe aqui, decore e salteado, mas tem uma energia boa aqui. A minha cabeça está doendo. Eu não quero entrar em contato com a energia dela ainda não. Mas eu digo o seguinte, teoricamente, espiritualmente falando, ao passar por este processo, o espírito dela está em choque, provavelmente paralisado. E esse choque pode perdurar dias. Provavelmente ela não está consciente do que aconteceu. Mas respostas mais profundas quanto ao estado do seu espírito eu vou trazer, mas não agora. Até pelo meu bem, não agora. Eu preciso pelo menos de uns 20 dias, alguma coisa assim. E vou trazer aqui muito pesquisado, muito bem mentalizado. E eu só quero enfatizar mais uma coisa. Houve tentativas dela de findar a própria vida e não teve sucesso. E quando ela entra com o pedido de eutanásia, foi barrada pelo pai. Demorou, agravando o seu tempo de vida, ok. Mas percebe, em outro ponto de vista, que a vida de alguma maneira estava tentando fazer com que ela ficasse mais tempo? É apenas uma leitura. Sabe quando o ciclo se repete? É um caso. Mas chegou o fim do jeito que chegou. E eu acho isso muito triste. Eu só gostaria que não tivesse sido assim. Para ela e para ninguém. E que a minha mensagem nesse vídeo, de tudo que eu falei aqui, fixe principalmente uma coisa. O mal se corta pela raiz. E isso deve valer para a sua vida. Isso deve valer nas políticas, para a melhoria de uma sociedade. O mal se corta pela raiz. Identifique a raiz e trataremos a raiz. Não deixem ervas daninhas proliferarem. Eu me encerro por aqui, com a minha grande gratidão a todos vocês, inclusive a própria plataforma do YouTube que permite esses nossos encontros. Deixe seu comentário com respeito. Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus. Tenham esperança sempre na sua vida.
Não dá para reverter o caso de Noélia, mas com certeza você sai deste vídeo mais reflexivo. Respira e lembre-se sempre: a vida em primeiro lugar. Faça tudo o que puder para viver agora. A você que ainda pode viver. Beijo. Fiquem com Deus.